Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Alexandre, eu sou médico do trabalho da Unidade de Saúde e Segurança para a Indústria do SESI Ceará, do Corporativo do SESI Ceará e Federação das Indústrias do Estado do Ceará. E hoje a gente tem a alegria de receber no podcast Conexão Sustentável, no canal do Sistema FIEC, duas pessoas importantes na área de segurança e saúde do trabalho em nosso estado. Tenho o privilégio de chamá-los também de amigos, para além das suas funções institucionais. Hoje a gente recebe aqui o procurador do Ministério Público do Trabalho, Dr. Carlos Leonardo Holanda Silva, que também reúne aí a função de coordenador da Coordenadoria Regional em Defesa do Meio Ambiente no Trabalho, a CODEMAT, que inclusive nos presenteou aqui com as publicações de 20 anos do trabalho da CODEMAT, do Ministério Público do Trabalho, e também com o amigo Cristiano Teixeira Gomes, que é o gerente-geral de Saúde, Segurança e Meio Ambiente de uma gigante do setor têxtil nacional, a Vicunha Têxtil. A gente está aqui reunido hoje em função da proximidade do próximo dia 31 de julho próximo agora, na próxima quarta-feira, do terceiro seminário, nossa terceira edição do seminário SESI-FIEC, acerca do Dia Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho, que é comemorado todo ano no dia 27 de julho. Então, tenho o prazer de anunciar para o público também da Federação da Indústria que os dois amigos aqui presentes vão participar também do nosso seminário, né? Leonardo participa como participante de uma mesa redonda, de uma discussão importante sobre o papel institucional dos órgãos públicos, dos órgãos da justiça brasileira, na questão da prevenção de acidentes de trabalho, no desenvolvimento de ambientes de trabalho seguros e saudáveis. E o Cristiano vai fazer uma apresentação importante também, Cristiano, sobre cultura de segurança, excelência operacional, como é que isso se conecta hoje com o mundo corporativo. E sem mais delongas, a gente começa aqui. Inicialmente, muitíssimo obrigado pelo aceite de vocês, tanto para participar do nosso podcast, quanto para participar do nosso seminário. E Dr. Carlos Leonardo, que eu tenho o privilégio de chamar de meu amigo Léo. Estudei com o Dr. Leonardo há muitos anos atrás, fizemos terceiro ano do segundo grau juntos, né, Léo? Fomos na mesma sala, fomos amigos, seguimos caminhos diferentes. Eu decidi fazer medicina, você seguiu pelo rumo do direito. E hoje você é o procurador-chefe aí da Coordenadoria Regional de Meio Ambiente do Trabalho, e, portanto, tem uma interface de trabalho importante com a gente. Doutor Leonardo, eu queria saber qual o trabalho do Ministério Público do Trabalho, como é que vocês olham para a questão específica da prevenção de acidentes de trabalho e doenças relacionadas ao trabalho, qual o papel institucional do MPT nessa discussão? Alexandre, queria primeiro agradecer o convite, dizer que é sempre bom discutir meio ambiente do trabalho saudável e seguro, discutir o protagonismo que o empresariado tem que ter na gestão do seu meio ambiente de trabalho. E o MPT ele está nessa discussão como um agente fomentador de políticas, tanto empresariais quanto públicas, no sentido de assegurar que o empresariado e também o Estado, podemos dizer assim, exerçam papéis de protagonismo no que tange à manutenção e garantia de um ambiente de trabalho seguro e sadio. O MPT faz parte do MPU, Ministério Público da União, e nós tratamos das questões relacionadas ao meio ambiente de trabalho, discutindo no âmbito da Justiça do Trabalho. E aqui nós fizemos, e aí a CODEMAT, que é uma divisão interna do MPT, nós atuamos em 9 eixos temáticos. E eu me ouso dizer que tratar de meio ambiente de trabalho hoje é mais de 60% das demandas do MPT nacionalmente. Nós atuamos em todo o país e discutir saúde e segurança é o elemento, juntamente com o combate ao trabalho escravo e o combate ao trabalho infantil, são os pilares de atuação do MPT nacionalmente. Isso é muito fácil de explicar. Todo mundo precisa trabalhar, e todo mundo precisa trabalhar de maneira segura e sadia. E as situações de agravos, de descumprimentos, de lesões a direitos individuais e coletivos no que tange a questão de meio ambiente, tem uma repercussão grande por si só. Né? Sem algumas outras áreas de atuação, como na questão das fraudes, a relevância social está muito vinculada ao número de trabalhadores envolvidos. Com questões de meio ambiente de trabalho, não. Se você tem uma situação de não utilização de EPI, não fornecimento de EPI, ou uma questão de um acidente de trabalho de maior proporção, que afete apenas um trabalhador, já enseja a atribuição do MPT para atuar. Porque nós tratamos do caso individualmente, mas sempre sob a perspectiva coletiva e difusa.
E acho que eu queria sair desse evento de hoje, dessa nossa conversa, lançando a ideia de que qualquer violação de meio ambiente de trabalho, ela tem que ser vista como um ato de poluição. E uma poluição que tem que ser vista sobre o mesmo viés da poluição que a gente tanto combate no meio ambiente natural. Qualquer situação de poluição afeta a sociedade e incomoda. E eu queria que ao final desse nosso encontro, que as pessoas vislumbrassem que qualquer situação de violação ao meio ambiente de trabalho tem que ser visto como um ato de poluição e de poluição que afeta um nicho de pessoas que estão lá exercendo o seu mistério, ganhando o seu sustento e produzindo para o país. Certamente. E se a gente tiver essa visão de ato poluidor, você vai atrair as responsabilidades dentro da perspectiva correta, que é dentro de uma responsabilidade objetiva, tanto do tomador da mão de obra, quanto do contratante direto, ou seja, todas aquelas pessoas que aproveitam o labor daquele cidadão. E que se há ali um problema de meio ambiente de trabalho, todos, coletivamente, e aí todos os entes sociais, os protagonistas produtivos, eles têm que ter a noção de que eles têm que exercer um papel de ação, de prevenir e proteger o trabalhador. Então é sobre essa perspectiva que o MPT vem há 20 anos dentro da Codemate discutindo meio ambiente de trabalho seguro e sadio. E aí, para a gente evoluir, eu concluí essa minha primeira fala. No início a gente falava que a Codemate era a Coordenadoria Nacional de Proteção ao Meio Ambiente do Trabalho. Hoje ela não é só mais isso. Ela também é de proteção à saúde do trabalhador e trabalhadora. Por quê? Porque nós também evoluímos. Nós saímos daquela perspectiva apenas da proteção ao ambiente de trabalho seguro e sadio, muito concentrado na questão do acidente de trabalho, que é importante, mas você não pode minimizar discussão de meio ambiente do trabalho apenas a questão do acidente. O acidente é o ato poluidor maior, porque ele causa gravame à saúde. Ele causa já um impacto, né? Mas você tem que vislumbrar que o conceito de saúde é mais amplo. Sim. E que o trabalhador tem que ser, a saúde do trabalhador também tem que ser vista sob uma perspectiva de SUS também. E aí você atrai, além do empresariado, das responsabilidades, mas também o Estado brasileiro, para fazer vigilância epidemiológica, para fazer vigilância sanitária, para que nós tenhamos uma discussão mais ampla que produz efeito em todos os aspectos. Perfeito, Léo. Muito boas palavras iniciais. Cristiano, posso... Sim, sim. Cristiano, inicialmente seja muito bem-vindo. Queria te fazer uma provocação inicial, já deixando essa bola quicando do Dr. Leonardo. Você hoje ocupa uma função importante, você é um nome nacional, porque você ocupa uma função de uma grande empresa brasileira, né, de uma gigante do setor têxtil nacional, como eu costumo dizer, a Vicunha Têxtil. Mas, para além disso, você tem plantas também, se não me falha a memória, na Argentina e no Equador. Sim, confere? Sim. Ok. Quais são os desafios de uma companhia desse porte, com atuação em vários estados brasileiros e outros países da América do Sul, na perspectiva de você ser um gerente executivo, gerente geral de saúde, segurança e meio ambiente? Tá, Alexandre, primeiramente, obrigado pelo convite. Né? Estou ansioso também para o evento na próxima semana. Mais um evento que a gente aqui no estado do Ceará faz em prol da saúde, segurança do trabalho, todas as questões ambientais aí, que também é importante e serão tratadas nesse evento. Tá? Mas hoje, né, a Vicunha é uma empresa multinacional, tá, que ela... a cada ano a gente tem evoluído bastante no que tange a sua evolução cultural, né? E isso gera uma evolução organizacional, né, que a gente tem que, claro, respeitar todas as localidades, mas pensando, tendo como objetivo os princípios que nós temos, né? E esses princípios sejam realizados dentro das suas práticas, né, dentro das suas, em cada localidade. Quando a gente puxa isso para dentro de saúde e segurança, eu costumo até dizer que a cultura de segurança, a gente fala muito de cultura de segurança, mas acima de tudo está a cultura organizacional. A cultura de segurança, ela faz parte de uma cultura organizacional, né?
E claro, a gente tem vários desafios com cada unidade, porque existem as particularidades, porém a gente hoje consegue implementar todas essas práticas em prol de prevenção. E aí você falou muito de protagonismo, é algo que a gente fala muito na Vicunha, né? Hoje, a gente precisa que exista o protagonismo da alta liderança, que na prática isso existe, né? Você tem um cargo de um executivo, de um gerente geral na área de saúde, segurança e meio ambiente, isso é um investimento também para a empresa, e tem toda a estrutura. A gente tem em torno de 80 pessoas dentro da área de saúde e segurança hoje na Vicunha, quando se fala Brasil, Argentina e Equador. Né? Pessoas que estão trabalhando em prol de evoluir a nossa cultura organizacional. E cada ente desse, cada trabalhador, né, cada profissional, ele traz para si o protagonismo. Então a gente tem, você falou um monte de protagonismo, né? Então tem o protagonismo da alta liderança, tem o protagonismo na média liderança e tem o protagonismo da operação, né? Porque é um tema que eu vou tratar no evento da próxima semana, que é essa questão de nova visão. A gente olha muito ainda, que pena que algumas empresas ainda olham muito, agregam muito segurança ao acidente de trabalho. Como é que o acidente de trabalho é um indicador de segurança que ele representa a própria insegurança? Então, segurança, né, e essa é uma definição utilizada pelos maiores estudiosos aí que a gente tem no mundo, segurança não é a ausência de acidentes. Segurança é a presença de capacidade, né? Porque as pessoas vão falhar, as pessoas vão errar, mas o processo e o sistema, ele tem que ter capacidade, uma resiliência, para caso que alguém erre, não haja perda, não haja o acidente, não haja o adoecimento. Então, esse conceito que a gente está praticando já há algum tempo na organização, isso está trazendo um efeito positivo. Por quê? Porque a gente olha para a segurança como algo bom, como uma prática positiva. E isso leva à prevenção. Perfeito. Isso leva à prevenção. Será que eu vou fazer ações, vou realizar ações de segurança quando tem um acidente? Ou seja, quando tem um acidente eu vou parar tudo, fazer um DDS, fazer... Não, eu tenho que fazer isso antes. Claro que quando acontecer, eu vou ter que formar o comitê de investigação, com a equipe multidisciplinar, eu vou ter que tratar, vou ter que ter plano de ação, vou ter que ter investimento. Isso a gente vai aprender também. Então, o grande protagonismo e o termo que eu quero deixar nessa minha fala nesse momento é que hoje saúde e segurança é aprendizado. E o aprendizado não é treinamento, não é capacitação. O aprendizado, ele é proativo, preventivo e reativo. E a segurança, de forma preventiva, é o melhor aprendizado, né? Hoje tem milhares de trabalhadores realizando suas atividades nesse momento. Ninguém saiu de casa para se acidentar. Só que eu tenho certeza que nesse momento existem adaptações que estão sendo realizadas para o trabalhador para ele entregar a atividade da melhor forma possível. E essas adaptações a gente tem que entender, melhorar para que o processo não seja pego de surpresa. Esse é o conceito de segurança que a gente tem, né, falado bastante e, claro, com o apoio da nossa... A alta administração, isso tem funcionado super bem. E muito bom, Cristiano, porque para além do desafio concreto que você tem de compatibilização de procedimentos entre 3 países, Brasil, Argentina e Equador, na perspectiva de prevenção dos acidentes do trabalho e doenças relacionadas ao trabalho, a cultura de segurança está acima disso, né? Ela extrapola, é um guarda-chuva muito mais ampliado, né? E legal, parabéns pelo trabalho aí na Vicunha Texto, sei da qualidade do seu trabalho, acompanho o teu trabalho também, você é professor também, que nem eu. E, Léo, queria te ouvir da seguinte forma: qual o diálogo possível com esses números, doutor Leonardo? Vou ficar aqui na dúvida, eu chamo de doutor Leonardo ou de Léo, né, Léo? Doutor Leonardo, o Ceará é o 3º estado do Nordeste em acidentalidade do trabalho, atrás ainda da Bahia e de Pernambuco. Nós somos o 12º estado do país em número de acidentes do trabalho. O Brasil, em sua posição no ranking mundial de acidentalidade do trabalho, é o 5º ou 4º país do mundo, de acordo com a metodologia de cálculo.
Qual o diálogo possível com esses números? Qual o tamanho do desafio do Ministério Público do Trabalho nesses termos? Alexandre, eu acho que o desafio maior é do empresariado. Tá? O MPT tem seu papel institucional, mas a fala do Cristiano ela me traz um certo alento quando eu ouço a mudança da perspectiva da visão do acidente. Em que sentido? E recentemente eu participei, fiz uma audiência que de certa forma me incomodou, que era exatamente o oposto do que o Cristiano falou aqui. Quando você vê o acidente, sobre a perspectiva que o Cristiano trouxe, como algo que é maior do que a discussão de mate, é maior do que se prevenir apenas o acidente, ainda tem empresário que ainda vislumbra o acidente sob a perspectiva do trabalhador e não sob a perspectiva da organização do trabalho. Isso quer dizer o quê? Houve um acidente, a primeira coisa que se fala é ele não fez isso, ele não observou aquilo, a culpa é do trabalhador. Quando você minimiza essa perspectiva, quando você se torna míope para analisar o evento sob esta ótica, você quer procurar se isentar de responsabilidade. A fala é essa. É uma visão arcaica, ainda daquele operador do direito de 20 anos atrás, já pensando na perspectiva de uma possível ação trabalhista. Só que isso, para a gestão de mate, de meio ambiente de trabalho, ela é terrível. Porque ela faz com que nenhuma lição que poderia ser apreendida do fato em si, ela entre no olhar de quem faz gestão. Se o trabalhador não usou o EPI, se o trabalhador não fez o ato, fez a conduta inadequada, se o trabalhador isso, se o trabalhador aquilo. E eu, enquanto membro do Ministério Público, repudio totalmente essa visão. Ela é míope e eu enxergo sobre outra ótica. Qual seja, o que faltou? O que deixou de ser feito? Que tipo de treinamento aquele trabalhador teve? Que postura a empresa teve para minimizar os riscos que a atividade exerce? Que proteção coletiva ela deixou de exercer? Que medida administrativa ela deixou de executar que poderia não expor o trabalhador ao risco? São N questões que uma boa gestão de saúde e segurança pode antecipar. A fala do Cristiano, para mim, foi perfeita quando ele disse: gestão de saúde e segurança é investimento, não é custo. Vai ter custo, é óbvio que sim, mas é um investimento para quê? Se você tem um ambiente de trabalho seguro e sadio, ele vai ser mais produtivo. A gente tem que vislumbrar, e aí eu volto a dizer, eu não quero restringir uma gestão de saúde e segurança a evitar-se acidente de trabalho. Mas o acidente de trabalho, quando ele ocorre, e aí também eu estou trazendo os adoecimentos, ele é visto como o fato gerador, o fato social em análise. Então, quando a gente está discutindo aqui acidente de trabalho, é porque para a gente ficar mais fácil o diálogo e a conversa até para quem está nos assistindo, é o fato social que precisa ser enxergado sob a perspectiva do que fazer para preveni-lo. Porque o discutir o pós, todo mundo já perdeu. O trabalhador pode ter perdido a vida, o trabalhador pode ter perdido um membro, o trabalhador perdeu a saúde porque está incapaz para o trabalho, ou momentaneamente ou definitivamente. Então todo mundo perdeu. O trabalhador perdeu. A empresa teve, além de produção afetada psicologicamente, porque um acidente de trabalho causa esse efeito, os outros trabalhadores eles vão estar com um senão, se aquilo pode acontecer comigo. Você vai ter uma perda econômica, você pode ter uma perda financeira posteriormente com a judicialização. O Estado brasileiro perde porque vai ter que conceder um benefício previdenciário ou comum ou acidentário face àquela ocorrência. O Estado brasileiro perdeu porque vai ter que prestar serviços de saúde para aquele trabalhador afetado. Então, quando o acidente acontece, todo mundo perdeu. Perfeito. Quando você vislumbra aquilo ali, sobre a ótica da prevenção, para aquilo não mais ocorra, e aí você faz uma análise ampla do fato social, e não míope, não atomizada, você tem muito mais condição de criar mecanismos de proteção e prevenção. Problemas complexos, soluções complexas, não tem... Então, você pode discutir
esses números de que forma? Você tem que mudar a cabeça do empresariado. E aí eu louvo o que a FIEC faz aqui no estado do Ceará, de se trazer a discussão do meio ambiente de trabalho de segurança e sadio sem maquiagem. É o segundo ano que eu vou participar de evento de vocês e eu me senti confortável de estar naquele espaço porque eu não via pessoas maquiando realidades. Nós temos problemas sérios, nós temos situações graves que têm que ser resolvidas e vai se resolver o quê? Com a visão empresarial moderna. Onde vai ter que conciliar gestão de saúde e segurança com a produção. A produção, ela tem que crescer, ela tem que se desenvolver, a empresa tem que ganhar economicamente, tem, mas de maneira segura e sadia. E se a produção ouve a gestão de saúde e segurança, se a gestão de saúde e segurança consegue ter orçamento para ter equipe para poder produzir política de saúde e segurança, você vai ter uma empresa socialmente responsável. E aí é socialmente responsável, vou pegar outro conceito também do meio ambiente de trabalho natural. Socialmente responsável com o seu meio ambiente do trabalho. É muito bacana, todo mundo vai para a mídia e diz, eu sou ecologicamente responsável, eu reciclo, eu tenho isso, aquilo, outro, eu reduzo minhas taxas de carbono. Vamos fazer a mesma ótica sobre o mundo do trabalho, sobre o meu ambiente do trabalho, o meu meio ambiente do trabalho, sim, com as pessoas que produzem em favor de mim. Se o empresariado tiver a perspectiva de agir dessa forma, a gente tem um bom caminho para reduzir esses altos índices de acidentalidade. Agora, para isso, precisa o quê? Que vocês, que representam o empresariado, vocês continuem tocando essa discussão de que não, falar de gestão de saúde e segurança não é falar de EPI, não é falar de acidente de trabalho de maneira atomizada, é todo um global de situações. E aí, eu queria só para concluir essa minha fala, aproveitar também uma fala do Cristiano, quando ele disse a gestão de saúde é mais voltada para a organização. Porque aí você sai daquela história do gestor da linha de produção ficar em cima do trabalhador. Cadê o EPI? Bota o EPI. Se ele ficar concentrado apenas nisso, o trabalhador vai ficar indignado de que achando que a obrigação dele é apenas usar o EPI. Só que saúde e segurança, gestão segura e sadia, é muito menos disso. Se você tem uma operação correta, se você tem um maquinário adequado, um maquinário que observa as proteções, se você tem uma linha de produção que age de maneira ordinária, ordeira, o EPI é apenas a cereja do bolo. E aí, se você tem um gestor que está mais preocupado em proteger de maneira geral e administrativa a produção, não vai precisar de ninguém encher no saco do trabalhador, você bota o capacete. Porque isso vai acontecer naturalmente. Ele vai observar as obrigações que ele tem, e aqui eu quero deixar bem claro, o patrão não é vilão e o trabalhador não é coitadinho. E também o trabalhador não é aquele responsável que quer colocar a vida dele em risco a todo e qualquer momento. E o patrão é aquela pessoa que não tem o que fazer, que ele é inerte. Eu sempre faço, agora eu vou concluir mesmo, para poder o Cristiano falar. Tem muito empresário que chega lá na procuradoria e diz, mas doutor, a gente exige que use o EPI, mas os caras não querem usar, eu não sei mais o que fazer. Aí eu uso a seguinte imagem. Os seus empregados, eles chegam na tesouraria, abrem o caixa e fazem vale na hora que querem, duvido que o façam. Pode ser qualquer empresa de qualquer porte. Para isso, o senhor é patrão para manter ordem no seu negócio. Eu que dou o vale, eu que faço... Por que para gerir saúde e segurança você é um cordeirinho que o trabalhador lhe oprime e só faz o que quer? É um contrassenso. Né? Se eu sou um patrão tão omisso que eu não consigo gerir minha saúde e segurança, como é que meu setor financeiro não está tomado de vale, de pagamentos a mais? Então vamos ser patrão para tudo. Vamos ser o cara que obedece, porque a relação de trabalho é patrão-empregado, é relação de subordinação.
Ser empregado, não ter... As modernidades, hoje você tem muita gente que ouve a palavra empregado e acha ofensiva. É umas subversões do ordinário que me incomodam. Mas é patrão empregado, um manda, o outro obedece. Isso é fato. Agora, você tem que mandar de forma cordeira, de uma forma responsável e humana. Você não é um feitor, mas você é patrão. Perfeito. Alexandre, Leonardo, só por favor, em cima do comentário do Dr. Leonardo aqui. Hoje, né, e com muito aprendizado, né, com muito estudo, né, a gente já entende que nós temos que olhar o sistema. Uhum. Nós temos um sistema de processos, né, dentro de qualquer organização, e fazer saúde e segurança é olhar o sistema, não é olhar somente as pessoas, né? E aí teve outra fala muito importante do Dr. Leonardo, que é o seguinte, a gente comenta muito isso. Não existe segurança sem produção. Uhum. Não existe produção sem segurança. Não existe qualidade sem produção. Não existe qualidade sem segurança. Então são fatores, aí trazendo para a matemática, que geram um N fatorial, que está muito interligado, que não está dissociados. Às vezes eu fico preocupado quando as pessoas falam assim, segurança está em primeiro lugar, segurança é um valor, né? Porém, a gente tem que, para que a gente tenha um processo, um sistema preventivo, esses 3 fatores que rodeiam qualquer empresa, produção, qualidade, segurança, produção e qualidade, tem que estar juntos, no mesmo nível. Tá? E esse entendimento tem que partir lá de cima e até embaixo. Eram esses comentários. Certamente. Tu me permite outro mote desse aqui? Por favor. Tem duas pastas que a gente pensa que elas são irmãs siamesas e que andam conjuntas, mas que eu já tenho notado dentro de um projeto estratégico que o MPT vem desenvolvendo, que existe uma certa e preocupante desassociação da saúde e da segurança. Tem muita empresa de grande porte por aí que a saúde não conversa com o setor de segurança dela. E aí você tem um cabedal de informações que seriam importantíssimas para a gestão de segurança que não chegam aonde devia. O setor de saúde da empresa, ele fica lá fazendo o papel dele, às vezes subutilizado com as informações que ele tem, e a segurança fica trabalhando no vazio, sem as informações ali que seriam primordiais de fatos que já estão acontecendo no âmbito da atividade produtiva e que os gestores de segurança não vão conseguir fazer. Exatamente. E são coisas indissociáveis, doutor Leonardo. Eu costumo dizer que saúde no ambiente produtivo audita a segurança, né? Na medida que você implementa uma miríade aí de medidas de segurança que são hierarquizadas, né? Desde equipamentos de proteção coletiva, medidas organizacionais, o EPI como última estratégia possível, digamos assim. E se tudo isso ocorrer como esperado, você não vai ter problemas de saúde, desfechos em saúde, né? De modo que eu concordo com o Cristiano, que a gente ainda continua medindo saúde com indicador de doença. A gente continua medindo segurança através de número de acidentes de trabalho, né? Alguma coisa está fora da ordem, né? Doutor Leonardo, você fez referência à Federação da Indústria. Eu acho que é um dever nosso, enquanto instituição, farol para a sociedade cearense, para a sociedade brasileira, puxarmos essa temática do acidente do trabalho, da prevenção de ambientes de trabalho, de produção segura, temas vinculados hoje à questão de ESG, de estratégias e práticas ESG, um mercado consumidor cada vez mais consciente, cada vez mais exigente, não só no nosso estado, no país ou Brasil afora. Muitas empresas cearenses hoje são exportadoras, portanto tem que se adequar a novos padrões legais, padrões procedimentais, para poder entrar no mercado cada vez mais competitivo, mais globalizado. Quero dizer com isso que a gente tem feito concretamente o esforço aqui na instituição, doutor Leonardo, de o SESI Ceará capitaneando essa iniciativa, mas com apoio da Federação da Indústria, com apoio das casas do Sistema FIEC, Senai Ceará e El Ceará,
Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, o Ministério Público do Trabalho, que você representa aqui nesse momento, o Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região. Então a gente tem tentado fazer esse esforço, doutor Leonardo, de conectar com essas grandes instituições cuja lead principal no dia a dia é a defesa do meio ambiente do trabalho, a defesa da saúde das pessoas que trabalham nesse país. A gente sabe, enquanto instituição patronal, né, o custo que é o acidente do trabalho para o processo produtivo, para a sociedade como um todo, o peso que é para o sistema previdenciário nacional, os acidentes de trabalho, o quanto é difícil para trabalhadores, para familiares de trabalhadores. Então tem toda uma cadeia interconectada e a gente, enquanto SESI Ceará e Federação da Indústria, faz a questão já há 3 anos, né, quando nós idealizamos esse encontro, esse seminário, doutor Leonardo, para discutir franca e abertamente quais são as questões que mais afligem a indústria brasileira hoje, e uma delas, sem sombra de dúvida, é a questão da segurança e saúde do trabalho. E hoje muito conectado também com questões ambientais, então são temas que estão postos na mesa para o empresariado. Entendo que é salutar discutir isso franca e abertamente, conversando com as pessoas, fazendo seminários, convidando a sociedade para estar junto com a gente, e é dever da Federação da Indústria exercer esse protagonismo e liderança perante toda a sociedade cearense e brasileira. Cristiano, meu amigo, queria saber de você o seguinte: fatores psicossociais, saúde mental no trabalho. Qual o desafio de implementar medidas no âmbito do programa do Prazer Saúde, que você coordena, que você está à frente na Vicunha Teixo? Qual é o diálogo possível com a área de saúde mental num grande processo fabril? A gente teve aí a pandemia, a gente não pode deixar de falar da pandemia, né, a questão da Covid, que eu acho que trouxe para a gente foi um grande alerta também para as empresas, né? Potencializou muito a questão da saúde mental dentro dos processos. E aí o que aconteceu, né? A gente começou a identificar como forma de oportunidade que esse era um tema que a gente precisaria tratar, né, de forma efetiva dentro da indústria, dentro da empresa, tá? A gente tem no Brasil uma coisa que é muito grave também, que é um indicador fim que todo mundo gosta de falar, né, que é o absenteísmo. Sim. Né? O absenteísmo na indústria brasileira é uma doença para as empresas mesmo, mas isso é reflexo de muita coisa que não é feita antes de forma preventiva, a gente sabe disso, tá? E a questão de saúde mental, que está aí, né, transtornos mentais, isso a gente vê no próprio Smart Lab, que está ali entre as 3 primeiras causas relacionadas aos afastamentos, né? Então, que a gente começou inicialmente tendo um trabalho de um atendimento psicológico de terapia breve, certo? Que o trabalhador ele não precisaria mais sair da empresa para fazer um atendimento psicológico que a gente chamou de o prazer humano, né? A gente começou a potencializar isso dentro das fábricas, né? Hoje a gente tem uma amplitude muito grande desse programa do Prazer Humano, que é um braço do Prazer Saúde. No Prazer Saúde, que é algo muito mais amplo, que é um programa que realmente conduz um trabalho preventivo em prol da saúde e na qualidade de vida dos nossos trabalhadores, a gente consegue hoje, né, identificar, rastrear algumas situações potenciais aí, muito interligado com o que o Dr. Leonardo falou, né, que hoje a área de saúde fica dentro do meu escopo, né, que a gente tem uma conversa muito alinhada, né, a área de saúde e segurança, a equipe de assistência social que faz parte desse processo, que rodam para ser saúde, né, e o para ser saúde, tá, que com apoio também do SESI, que agora a gente vai aplicar uma avaliação, o AST, né, Isso. agora em setembro, que vai trazer aí pela 2ª vez uma avaliação da situação de saúde dos nossos trabalhadores, para que a gente possa realmente ter ações preventivas, né? Então hoje, só para vocês entenderem, hoje dentro do Prazer Saúde, nós temos trabalhadores que realizam atividade física dentro das fábricas. Não estou falando de ginástica laboral. O trabalhador, ele vai para a empresa com sua roupa de academia, com acompanhamento psicológico, nutricional, médico, com enfermagem do trabalho, assistência social e educador físico, e uma vez ao mês ele sai do seu setor, aquelas pessoas que foram rastreadas
né, com possibilidade de doenças crônicas não transmissíveis, e ele sai do trabalho, do ambiente que ele está trabalhando, vai no vestiário, veste sua roupa de academia, vai para os nossos grêmios que nós temos, com o educador físico do SESI, né, e faz a sua atividade física para que a gente possa, no decorrer do ano, quem está dentro do Praça Saúde do programa, a gente conseguir identificar a evolução. E por incrível que pareça, né, incrível não, acho que é resultado do trabalho, a gente tem tido aí pessoas que colocam para a gente o quanto que isso tem mudado o perfil de vida deles, inclusive com redução de indicadores, como colesterol, né, glicemia. Então, esse trabalho, com o apoio da diretoria, né, da empresa, a gente tem conseguido ampliar, né? A gente começou no primeiro ano com 110 trabalhadores. Hoje, esse ano, a gente conseguiu duplicar o número de trabalhadores, né, dentro do programa, e isso traz para a gente um efeito direto na redução do absenteísmo, na qualidade de vida do trabalhador, no clima organizacional. Aí entra produtividade e eficiência. Então, traz novamente aquele conceito que saúde e segurança, ele faz parte do negócio e tem que estar alinhado com todas as entregas que a empresa tem que ter. Por isso que a gente tem conseguido aí efetivamente trazer para a empresa um clima agradável, né? E com ambientes cada vez mais seguros e sadios. Excelente, Cristiano. Eu fico particularmente feliz quando você cita o SESI Ceará como parceiro da Vicunha Têxtil. Fico feliz como Alexandre, médico do trabalho, mas fico feliz como Alexandre, enfim, do corporativo aqui do SESI Ceará, da Federação das Indústrias do Estado do Ceará, de entender que a gente está cumprindo o nosso principal desafio, que é estar próximo à indústria, ajudando a desenvolver a indústria, impactando positivamente a vida das pessoas. Certo? Muito importante, essa é a nossa missão institucional, certamente. Doutor Leonardo, vivemos um período agora de muita incorporação tecnológica, seja nos ambientes de trabalho, seja nos órgãos fiscais. A gente fala de e-social, a gente fala de uma série de aparatos tecnológicos governamentais. Isso não é somente um fenômeno nacional, é um fenômeno mundial, né, de incorporação tecnológica para melhorar a relação, né, a otimização da relação entre o Estado fiscal, né, e as empresas contribuintes. Como o Ministério Público do Trabalho tem incorporado tecnologia para os seus processos no dia a dia? A gente conversava pouco sobre o MPT Pardal. Gostaria de algumas considerações suas sobre tecnologia e Ministério Público do Trabalho. Alexandre, o MPT se orgulha de já mais de 10 anos. Toda a nossa atuação finalística ela é digital. Hoje o MPT não tem mais uma investigação em papel. Tudo é digitalizado no MPT digital. Tudo. E nós temos hoje, e aí graças à nossa Procuradoria-Geral do Trabalho e às equipes que lidam com a questão de tecnologia da informação, exercida por membros do MPT, procuradores do trabalho, que têm expertise nessa área de informática, hoje nós conseguimos que o MPT Digital ele converse com vários bancos de dados. Isso é importante. Coisas que antigamente se resolviam com semanas, meses, onde você oficiava para um órgão, oficiava para outro. Hoje nós temos informações que estão a um clicar de dedos, no nosso sistema de compliance. Nós conseguimos fazer reunião de vários bancos de dados. Isso otimiza o trabalho e faz com que ele seja mais proativo. Contudo, e aí aproveitando essa sua fala, nós ainda precisamos muito do quê? De que os demais operadores sociais, eles alimentem seus bancos de dados. E hoje o MPT, ele tem 2 projetos estratégicos essenciais que tratam da questão do fluxograma de informações do SINAM, que é o Sistema Nacional de Agravos à Saúde e Adoecimentos no Trabalho, de adoecimentos que podem vir a ter relações com o mundo do trabalho. Existe uma série de situações que têm que ser informadas, tanto pelos médicos da iniciativa privada, quanto os médicos funcionários públicos. E aí nós temos um papel que pode ser importantíssimo, e eu desde já lanço esse convite ainda naquela fase da paquera,
de que a FIEC possa e o SESI possam nos auxiliar. Em que sentido? Por uma questão cultural, e eu não sei no mundo da medicina, mas isso acontece também no mundo do direito. O direito do trabalho, a medicina do trabalho, ela tem um viés um pouco de primo pobre, de ser colocado em segundo plano. Uhum. E, infelizmente, isso é uma coisa já constatada e que está se fazendo um trabalho para se aprimorar. É muito importante que o trabalhador, o cidadão, quando ele vá a um atendimento médico, ele seja visto também e principalmente como um trabalhador. Porque, em via de regra, salvo os menores de 18 anos, mas qualquer cidadão como maior de 18 anos, em tese, ele é um trabalhador. Uhum. E aí, é em qualquer viés. É autônomo, é microempreendedor, é qualquer coisa. Informal. Ele é um trabalhador porque tem que ganhar vida. Sim. Quem não é herdeiro tem que ganhar vida através de trabalho. E, infelizmente, para boa parte da nossa classe médica, não se faz anamnese sob essa ótica. Uhum. Muitas vezes, o cara tem uma queixa, se faz toda uma linha de perguntas dos sintomas, mas muitas vezes Sem correlação se ignora. Não se faz a pergunta, você trabalha com o quê? O que é que você faz da vida? Uhum. E esse é o ponto principal para que a gente possa chegar na alimentação dos dados do SINAM. Porque se na anamnese o médico suspeita de que aquele adoecimento ou aquele agravo à saúde possa ter correlação ao trabalho, se ele alimenta o SINAM, isso pode também ser os médicos do SESMIT da empresa, Sim. tá? Vai se criar dados para que os estudiosos do Estado possam avaliar se epidemiologicamente falando, aquele gravame à saúde pode estar ou não relacionado ao trabalho. Para quê? Para responsabilizar as empresas? Não, mas para se chamar a atenção de que aqueles processos produtivos podem estar potencialmente adoecendo e que têm que ser avaliados, adaptados ou revistos para que os adoecimentos não aconteçam. E aí evita o quê? O passivo lá na frente. Então é importante que os sistemas de saúde das empresas, eles tenham também esse olhar de alimentar o SINAM. Porque com a alimentação do SINAM, as empresas não estão se auto-incriminando. Né? Uhum. Até porque no SINAM não fica registrada a empresa, só a atividade produtiva. Então, você alimentar o SINAM de maneira adequada, você vai ter N situações que vão favorecer a gestão de saúde e segurança do empresariado. E fundamental para a construção de políticas públicas, por exemplo. E aí você vai conseguir, com as ferramentas tecnológicas, com os bancos de dados devidamente alimentados, criar rotinas eficazes. Porque não adianta você ter um mundo de tecnologia na mão se você não tem você tem uma base de dados capenga. Entendeu? Então, é muito importante, e no momento adequado eu vou fazer essa provocação à FIEC e ao SESI, para que vocês possam se juntar ao MPT, para que nós possamos pensar uma forma de abordar as empresas do estado do Ceará, para que os seus SESMITs possam vir a contribuir de uma maneira mais proativa na alimentação do SINAM de forma adequada. Perfeito. Porque se a gente assim o fizer, a gente vai ter uma base de dados maior para se prevenir gravames à saúde dos trabalhadores no estado do Ceará. Tomar decisões mais... Né? Cristiano, a gente se encaminha para o nosso final do debate e eu queria tuas expectativas aí. Você vai estar presente novamente com a gente na próxima quarta-feira, dia 31 de julho, aqui no seminário, com uma palestra importante no período da tarde, no auditório Valdir Diogo. Então, eu queria... Que elementos você vai trazer? Qual é a tua expectativa para o seminário esse ano? A gente está com bastante inscrições aí. Infelizmente, estamos esgotados já, em função da nossa capacidade de receber as pessoas. Mas casa cheia, certamente. A Casa da Indústria Cearense vai estar de portas abertas na próxima quarta-feira para receber toda a sociedade, para a gente fazer esse debate franco e aberto sobre a temática da prevenção de acidentes de trabalho e doenças relacionadas ao trabalho. Queria te ouvir, meu amigo, tua expectativa aí, como é que você vem para esse seminário esse ano? Mais uma vez, né, vai ser um grande evento,
né, aqui no Estado. Né, eu queria só voltar a um tema anterior do saúde mental. Por favor. Que eu lembrei, e a gente está nesse momento, né, fazendo dentro da companhia, porque os líderes também precisam ser cuidados. Então, dentro do programa de saúde mental, né, do Pra Ser Humano, a gente tem uma campanha que se chama Líderes que Cuidam. Então, a gente está passando por esse momento, né, com o trabalho com a liderança, inclusive com capacitação de primeiros socorros psicológicos para os líderes, para eles saberem como se comportar numa situação de crise que pode acontecer no ambiente de trabalho. Voltando um pouquinho para a sua pergunta agora, a expectativa é alta, né? A gente vai trazer um case... Vai vir uma caravana aí da Vicunha Têxtil? Vai vir uma caravana, com certeza. A gente está trazendo um case da Vicunha naquilo que a gente está praticando. Né? Nós temos problemas, como todas as empresas, sim, mas o que é importante é que a gente consegue reconhecer que a complexidade do trabalho, né? E isso faz a diferença para que a gente tenha um sistema melhor e evoluindo a todo momento. Eu tenho certeza que quem vier para o evento não vai se arrepender, venham com a cabeça bem aberta. Né? A gente vai fazer um momento de aprendizado, não só na minha palestra, mas todo o evento, a gente já viu a programação, tá? E a gente vai tentar, né, trazer um pouco que olhar para o sistema, não olhar só para o acidente, não olhar só para a doença, e olhar de forma organizacional, traz muito mais efeito positivo de aprendizado para as pessoas, para os processos, para os sistemas e para as empresas, do que a gente ficar míope e focar no comportamento das pessoas. Né? Costuma dizer assim que o comportamento é o início de um processo de qualquer análise de acidente. É o início. Tem todo um contexto por trás que a gente precisa analisar. Então, a gente vai trazer aí as novas visões de segurança, aquilo que a gente está implantando na Vicunha, como engenharia de resiliência, o próprio HOPE, né? E que esse efeito, e com apoio da nossa alta administração, da diretoria, vai trazer um grande aprendizado, e como o evento todo, tá? Excelente. Então, mais uma vez, parabéns por todo esse cronograma, por esse planejamento desse evento, que eu acho que a gente vai conseguir continuar evoluindo dentro do Ceará, como eu falei agora há pouco para você, né? Eu acho que o estado do Ceará hoje, né, aquilo que eu tenho conversado aí fora, a gente tá cada vez mais elevando o nível com relação à saúde e segurança. Isso é bom para todo mundo, bom para as pessoas, porque tem toda uma questão social envolvida e a gente pode continuar fazendo a diferença. Legal, Cristiano, muito obrigado. E lembrando que a Vicunha Têxtil vai participar não somente com o Cristiano Teixeira Gomes, gerente-geral de Saúde, Segurança e Meio Ambiente da companhia, mas também com o gerente de recursos humanos da companhia. Diretor de recursos humanos. Diretor de recursos humanos, Alexandre Ferreira, vem de São Paulo para prestigiar o evento, vai estar conosco, vai palestrar no evento. Vai. Então, de nossa parte, uma grande responsabilidade e alegria recebê-los aqui na próxima quarta-feira. Perfeito. Legal. Doutor Leonardo, meu amigo, suas palavras finais aí, te agradecer novamente pela pronta disponibilidade, pelo carinho que você tem com a gente, com a instituição. Ano passado você já esteve conosco, palestrou na abertura do nosso evento. E suas expectativas aí, como é que você está se sentindo esse ano aí para o 3º seminário SESI-FIEC, Dia Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho, enquanto o seu papel institucional de Ministério Público no Trabalho? Olha, discutir meio ambiente de trabalho é muito importante e o MPT sempre vai tentar contribuir de alguma forma nesse debate. Quando eu enxergo um representante de uma grande indústria como a Vicunha falando o que foi falado aqui, nos dá um ar de... É possível. É possível. Sabe, assim, de você ter uma perspectiva de ter um discurso que se materialize em ações e que gerem resultados. Né? Eu brinco falando sério, que quando as coisas chegam no MPT, já chegaram dando errado, porque a gente trabalha com a violação. Ninguém vai lá na procuradoria dizer que uma coisa está dando certo e ser louvado por isso. A gente só atua no errado, na denúncia do que não está em conformidade. E a gente ainda tem muito que caminhar, sabe? É importante ver um grande player com a visão que a Vicunha está demonstrando, mas é importante também dizer que tem muito player grande que não está nem aí para a segurança e saúde.
sabe? Que faz as coisas só mesmo faz o mínimo necessário e aquilo que é mais mostrar que faz do que efetivamente faz. E é uma dificuldade. Então, quando você vê a Federação da Indústria protagonizando um evento como que será da semana que vem, sob a perspectiva que vocês se definiram e delimitaram, deixa o MPT confortável suficientemente para vir falar o que tem que ser dito. Muitas vezes não serei agradável, muitas vezes não falarei o que o empresariado quer ouvir, mas sei que falarei também achando que tem muita gente que vai entender a fala e que vai internalizar aquilo ali, levar para seu âmbito interno e vai avaliar qual é o caminho que a gente quer seguir. É o caminho da modernidade, da precaução extrema, da prevenção como prioridade zero, aquela que tem que ser antes de acordar, já tem que ser prevenção, com organização, com produção, com todos os setores falando entre si, ou eu vou ser aquela empresa que vou pagar para ver. Vou fazendo aqui do jeito que dá, não vou ser dono da minha empresa quando eu falo em gestão de saúde e segurança, porque o trabalhador manda em mim. E aí, quando acontecer o infortúnio, eu vou tomar as providências para entender o evento, e superar e resolver, ou eu vou me esconder em defesas jurídicas, estratégias processuais e deixar o barco tocar, né? Espero que o evento, ao final do evento, semana que vem, nós tenhamos muito mais empresas com o olhar que a Vicunha veio trazendo do que empresas que tem esse olhar míope. Perfeito. Perfeito. A gente agradece mais uma vez a participação de todos aqui no canal do Sistema FIEC, no podcast Conexão Sustentável. Lembrando que no próximo dia 31 de julho, próxima quarta-feira, a Casa da Indústria está de portas abertas para esse grande seminário, a terceira edição do nosso evento, que dessa vez versa aí com 4 grandes painéis, contando com 18 grandes palestras, 10 mesas redondas. Queria terminar mandando um grande beijo e abraço aí para toda a nossa equipe da área de segurança e saúde para a indústria, nas grandes indústrias cearenses, mas sobretudo para o nosso público do SESI, né, que a gente quer tanto bem, que a gente faz parte da equipe. Um grande beijo para a Veridiana Salles, nossa gerente de área, César Ferreira, nosso coordenador, e toda a nossa equipe imediata que nos ajuda e nos apoia no dia a dia. Sem vocês, esse trabalho seria impossível, e a gente só consegue ser incansável em função do apoio que a gente tem, tanto do SESI Ceará, quanto da Federação das Indústrias do Estado do Ceará. Portanto, estão todos convidados para na próxima quarta-feira, dia 31 de julho, trazendo um ingresso social, 1 quilo de alimento aí, para uma ação social importante que a gente está fazendo também, para discutir franca e abertamente todos esses temas. Muito obrigado, um grande abraço e até uma próxima oportunidade.